Boa noite, amigos internautas. Professor Júlio César, da cidade de Itapipoca, no estado do Ceará, nordeste do Brasil. Nós vamos retomar nesse segundo vídeo a construção da história de Itapipoca. No vídeo anterior, trabalhamos acerca dos nossos primeiros habitantes, os nativos Anassé e Jaguaruana. E na noite de hoje, como prometido, nós iremos trabalhar acerca da ocupação do território itapipoquense pelos portugueses, que data de 1682, o início da ocupação oficial das terras que viriam formar futuramente o município Imperatriz, posteriormente Itapipoca. Ressaltando que essas terras vinham a leste das ribeiras do rio Curu, no atual município de São Luís do Curu, a leste, e a oeste as margens do rio Aracati-Mirim, no atual município de Itapipoca. Pois muito bem, é sabido por nós, todos nós estudamos isso nas escolas, que em 1534 a coroa portuguesa dividiu as terras brasileiras em capitanias hereditárias e resolveu povoá-las, aumentar, o fluxo de habitantes e, consequentemente, o cultivo da terra e, posteriormente, uma maior produção para ser exportada para Portugal. A esse processo todo de concessão de terra para portugueses foi denominado de sesmaria, que já era um processo natural lá dentro de Portugal desde 1371, salvo me falha a memória. Então, o Brasil inteiro foi dividido e entregue na mão de portugueses, o Ceará e o nosso território itapipoquense. Data de 1682 a concessão das primeiras 50 léguas de terra dentro de território da Itapipoca. Há 22 famílias, 22 sesmeiros. E aí o processo vem gradativamente, ano a ano, sendo ampliado. Ano 15 famílias, 12 famílias, 10 famílias. Importante é a gente dizer que de 1682, quando oficialmente se pode registrar a ocupação territorial do Itapipoca, até 1750, já no século XVIII, nós tínhamos um total de 150, quase 150 famílias estabelecidas em terra do território itapipoquense. Isso falando em concessão, porque essas pessoas aqui chegaram, produziram famílias, os herdeiros foram aumentando, foram dividindo ampliando o número de pessoas e, consequentemente, ampliando o número populacional de toda a região. É necessário a gente colocar, por exemplo, que essa ocupação ela iniciou pelo litoral. E ela veio gradativamente se expandindo do litoral para o sertão, as margens sempre dos grandes rios, e aí é preciso a gente mencionar o rio Curu, o rio Trairi, dado que Trairi, as terras inicialmente ficaram dentro do município de Itapipoca, posteriormente voltou para Fortaleza e posteriormente conseguiu a sua emancipação política. O rio Mundaú, o rio Cruxati, o rio Aracatiaçu e Aracati-Mirim. Então, eram rios com bastante volume de água por aquelas épocas, final do século XVII, início do século XVIII, e uma vegetação muito extensa, propícia à criação do boi e ao plantio de várias culturas, como a cana-do-açúcar, posteriormente o algodão, e as culturas de subsistência, como o feijão, o milho, o arroz. Então, o processo no século XVIII ele foi se avolumando, vindo mais portugueses e ocupando todo o território itapipoquense, que era um território gigantesco, diga-se de passagem. E ele foi sendo ocupado, ano a ano, iam chegando famílias, e era comum eles chegarem bem antes da oficialidade da concessão de terra, estabelecer a fazenda, que a fazenda era o marco central, o marco referencial
da vida da população inicial, em qualquer território que tenha sido ocupado por portugueses durante estes séculos passados, e a população foi aumentando, né? Muitos portugueses durante o século XVIII vindo para dentro da região. Em 1737, o Francisco Pinheiro do Lago, já estabelecido nas margens do rio Aracatiaçu, na sua fazenda que ele denominou Jaburu, requer uma segunda sesmaria na região serrana, onde hoje está o atual distrito do Arapari. E aí, em 1744, a coroa concede essa terra para Francisco Pinheiro do Lago e ela passa para o seu genro Jerônimo de Freitas Guimarães, casado com sua filha única, Francisca Pinheiro do Lago. Ele cria o sítio, inicialmente o sítio Santa Amaro, na região serrana, e logo em seguida o sítio São José, uma légua à frente, onde hoje está a atual sede do distrito do Arapari. Em 1744, também, o padre Miguel Mazagão, que era padre na Urubretama, ele recebe uma sesmaria na região onde hoje compreende o atual distrito do Ipu-Mazagão. Daí o nome Ipu-Mazagão, né? Dado ao seu primeiro sesmeiro. Em 1736, voltando aqui um pouquinho no tempo, acontece a posse oficial da terra da cidade, de parte do que hoje é a cidade de Itapipoca, a nossa sede urbana, a um senhor por nome Júlio de Paiva Campos. Que todos os nossos memoristas, inclusive o padre Carlos, quando relatou a visita do primeiro bispo do Ceará, em 1862, na Vila da Imperatriz, ele cita isso lá nos seus escritos. Que teria sido, o primeiro habitante daquela região teria sido um senhor por nome Júlio. Pois bem, Júlio de Paiva Campos estabeleceu sua fazenda na localidade onde hoje é o bairro Júlio 1 e 2. E as terras compreendiam aquele pé de serra, pegando as Madalenas, Ginipapo, Salgadinho, Ginipapo e os Picos. Na atualidade, a família Campos está estabelecida exatamente no bairro Picos, em Itapipoca. E aí a gente vem com várias sesmarias na região da Miraíma, na região do Trairi, que depois voltou para Fortaleza e se emancipou no século XIX. Amontada, muitas sesmarias concedidas dentro daquela região, né? E o século XVIII, ele foi marcado por essa vinda acentuada de muitos portugueses para dentro da nossa região. Atraídos pelo clima, né, fartura em abundância de água, tanto na praia como na serra, como no sertão, uma vegetação típica mesmo e propícia, né, as terras muito propícias ao plantio, ao cultivo do algodão, da cana-de-açúcar, e as culturas de subsistência, o feijão, o milho, o arroz e principalmente a criação do boi. Então a região foi crescendo. Lá em cima, na região serrana, o Francisco Pinheiro do Lago e a sua esposa, sua primeira esposa, o Jerônimo de Freitas Guimarães e a sua primeira esposa, Francisca Pinheiro do Lago, construíram em 1777 uma igreja, um templo religioso. Já tinha um templo religioso em São Bento, né, que hoje compreende a Amontada Velha, uma igreja edificada inclusive com pedras. Ali tinha como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Mas aqui na Serra, a região serrana, eles mandam trazer de Portugal uma imagem de Nossa Senhora das Mercês, e passa a ser a padroeira dentro daquela capela. Pois bem, até 1750 nós tínhamos uma média de 145 sesmeiros distribuídos dentro do nosso território. Claro que com uma população já bem maior, porque as primeiras famílias que aqui chegaram foram tendo seus filhos, seus netos, seus bisnetos, então a população foi aumentando. E vindo novos portugueses, principalmente no último quartel do século
XVIII vieram muitos portugueses para dentro, principalmente do território serrano de Itapipoca, atraídos pela produção do algodão. Dado que no final do século XVIII nós tivemos a Guerra da Independência norte-americana e faltou a matéria-prima principal para as indústrias têxteis da Inglaterra, que era o algodão. E o Brasil, e mais precisamente o Nordeste brasileiro, acentuou a sua produção do algodão. Então vieram muito portugueses para o nosso território naquele período. E aí o sítio São José se transformou num pequeno núcleo de povoamento. E já no início do século XIX passou a se chamar Povoação de São José da Serra da Uruburetama. Todo esse nosso território tinha como referência esse nome, Serra da Uruburetama. Quando nós nos referimos a esse nome, nós não estamos nos referindo naquele período ao atual município de Uruburetama, mas o território itapipoquense. Em 1810, a povoação já contava com 4.010 habitantes de cor branca, dado que naquele período não se contava num censo descendentes dos povos nativos, nem os africanos trazidos para cá como escravos. Apenas portugueses e descendentes de portugueses. Então, a população desse terceiro grupo totalizava em 1810 4.010 habitantes. E aí nós temos em 1822 a proclamação da independência do Brasil, finalizando as Sesmarias dentro do nosso território. A última que nós encontramos registro foi a de 1811, concedida ao coronel José de Agrela Jardim, na região onde hoje estão algumas comunidades do atual município do Tururu. Aquelas terras todas pertenciam ao coronel José de Agrela Jardim. Ele teve uma Sesmaria em 1810, a oficialidade, e outra em 1811. Foram as últimas que nós encontramos no livro das Sesmarias cearenses. Então, naquele período, nosso território estava totalmente ocupado. Praia, serra e sertão. Nós somos a cidade dos três climas, na atualidade, conhecido como município, onde temos as três regiões geográficas, praia, serra e sertão. E em 1810 já estava tudo ocupado por portugueses, descendentes dos portugueses, africanos escravizados e poucos descendentes de nativos. Dado que, como nós trabalhamos no vídeo anterior, esse povo foi aldeado fora da nossa região. E aqui ficaram alguns poucos restritos, na realidade. Então, gente, foi mais ou menos isto que aconteceu no processo inicial de ocupação das terras do território itapipoquense pelos portugueses. Iniciou em 1682 a oficialidade pelo litoral, aí chegando no sertão e posteriormente na região serrana, até o território todo ser ocupado e se transformar num povoado, num núcleo urbano lá em cima da serra, onde hoje está a atual sede do distrito do Arapari, aqui em Itapipoca, e as fazendas isoladas no entorno daquela sede de povoação. E os problemas automaticamente vieram com esse aumento populacional. Analfabetismo, não existia escola, a saúde, as próprias estradas eram praticamente intrafegáveis, mas era caminho mesmo, veredas para lombo de animal. As estradas que nós tínhamos era da região serrana, onde já trafegava carro de boi, ligando Itapipoca ao porto do Mundaú, por onde era retirada a nossa produção
e por onde se trazia produtos para dentro da sede da povoação de São José. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos entender essas mudanças, discutir essas mudanças e os motivos que levaram a população a solicitar da coroa portuguesa a sua emancipação política. Só deixando claro, nossas terras pertenciam ao município de Sobral, com pequenas partes pertencendo ao município de Fortaleza, essa parte mais ao leste, até pegar um pouco do Itapajé. O restante tudo estava dentro da limitação geográfica, político-administrativa, melhor dizendo, do município de Sobral. E aí nós vamos trabalhar no próximo vídeo as mudanças que ocorreram dentro da povoação de São José da Serra da Uruburetama, até chegarmos à nossa emancipação política em 1823, com a criação do município da Imperatriz, que foi o nome inicial dado ao nosso município. Então eu desejo um bom vídeo, uma boa leitura, compreensão do nosso vídeo. Deixe o seu joinha, comente o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, que é uma forma de você estar ajudando o nosso canal a se expandir. Nós queremos crescer enquanto material de divulgação. Nós precisamos ir além do que nós estamos hoje. Que estas informações elas cheguem no mundo inteiro. Que as pessoas compreendam como foi todo o processo de construção deste município tão gigantesco, que é a Itapipoca. Um município que tem uma pré-história para ser estudada, para ser conhecida lá fora, né? Os nossos tanques estão aí. Felizmente, a grande parte do material coletado foi levado ainda no século XX para o Museu Nacional e grande parte foi queimada naquele incêndio do Museu Nacional. Mas nós temos história, nós temos memória para ser dita, nós temos pesquisas que são feitas há décadas a respeito da pré-história de Itapipoca e que precisam ser partilhadas e conhecidas, né? Nós vamos estudar também ainda, mais na frente, a vinda dos africanos escravizados para cá, né? Já vimos os nativos, os europeus e vamos ver também a vinda dos povos africanos, a contribuição que esse povo deu dentro do nosso município, que foi, na realidade, quem construiu, com seu suor, o município de Itapipoca no século 17, 18 e 19. Mão de obra escravizada. Mas quem trabalhou foi o africano, foi o descendente do africano que veio para cá escravizado. Então a história da Itapipoca é uma história muito grande, uma história muito bonita. Nós temos muitos elementos para partilhar com vocês futuramente. E sair dessa sala, né? Visitar vários locais, entrevistar pessoas. E devagarinho a gente vai construindo um belo legado, se Deus nos permitir, para as nossas gerações futuras através deste canal. Muito obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo vídeo.